E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, né? Beleza? Um polígono convexo, no caso. A gente tem essa fórmula bonitinha, né? O SI é igual a 180, que multiplica n menos 2, beleza? N é o número de lados do polígono. E a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso, beleza? Primeiro eu vou fazer uma dedução da fórmula, uma espécie de demonstração. Quando a gente tem o n igual a 3, né? Quando a gente tem um triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Eu vou dar uma roubada, né? Eu vou dizer que é 180 vezes 1. E se você perceber, esse 1 aqui é a mesma coisa que 3, que é o número de lados da minha figura, menos 2. Beleza? Deixa essa brincadeira quieta, por enquanto. Agora vamos para o polígono de 4 lados, né? Um quadrilátero. Eu posso dividir esse polígono em dois aqui, por meio das suas diagonais, de uma das diagonais, e eu transformo essa brincadeira em dois triângulos, né? E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180. Se eu tenho dois triângulos, a soma tem que ser 180 vezes 2. E percebam que esse 2 é o número de lados da figura, que é 4, menos 2 também. Coincidência, né? Vou deixar isso quieto por enquanto. E para um polígono de 5 lados. Como é que a gente trabalha para achar a soma dos ângulos internos, né? Vamos fazer a mesma coisa. Vou traçar as diagonais desse polígono. Uma diagonal aqui e outra diagonal aqui. Vocês percebam que eu tenho agora três triângulos, né? E cada triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180. Então, desse meu polígono de 5 lados, a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 3. E, novamente, esse 3 é a mesma coisa que o n, né, o número de lados do polígono, que é 5, menos 2. E a gente percebe uma coincidência, né? Eu sempre multiplico pelo número de lados menos 2. Então, se eu tenho um polígono de n lados, a soma dos ângulos internos vai ser 180 e multiplica n menos 2. Beleza? Lembrando que n é o número de lados da minha figura. Beleza? Então, é uma dedução interessante, né? Da soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? E só um bizu que eu gosto de adicionar quando eu trabalho com meus alunos, né? Uma dica aqui. Se vocês perceberem, quando eu tenho um triângulo, uma figura de 3 lados, a soma é 180, beleza? Quando eu tenho uma figura de 4 lados, a soma é 360, né? Que é 180 vezes 2. E quando eu tenho uma figura de 5 lados, é 180 vezes 3, que daria 540. Então, sempre que eu somo um lado na figura, eu adiciono 180 graus. Beleza? Esse é um bizu bastante importante para quando a gente estuda a soma dos ângulos internos, né? É bom saber a fórmula, mas é bom saber esse bizu. Beleza? Eu vou trabalhar agora duas questões com vocês e a gente vai usar só esse bizu. Você pode usar a fórmula se você quiser, mas mais importante que saber a fórmula é saber aplicar essas brincadeiras. Beleza? Então, bora para as questões. A primeira questão diz: considere um polígono de n lados que soma os ângulos internos igual a 720, né? Qual a soma dos ângulos internos de um polígono de n mais 2 lados, beleza? Você pode aplicar aquela fórmula, né? Igual a 720 a fórmula. Tu acha o n, soma mais 2 e depois aplica a fórmula de novo, que tu acha o que ele está pedindo, beleza? Mas é muita coisa para tu fazer. E essa questão é bem mais simples que isso, né? Se eu tenho um polígono de n lados, a soma dos ângulos internos tem que ser 720. Se eu tenho um polígono de n mais 2 lados, né, eu adicionei mais 2 lados, a soma vai ser 720 mais 180 vezes 2. Porque se eu adiciono um lado, soma mais 180. Se eu adiciono dois lados, a gente soma 180 vezes 2. Né? Então a gente teria 720 mais 360. Então a soma dos ângulos internos de um polígono de n mais 2 lados vai ser igual a 1080. Beleza? Eu nem preciso achar o valor de n. Eu já chego na resposta direto. Beleza? Uma questão que eu gosto de trabalhar com meus alunos, essa e a próxima que eu vou fazer, né? Justamente para mostrar que esse bizu é bem importante. Beleza? Melhor do que ficar decorando uma forma. Vou fazer uma primeira questão, agora podemos ir para a próxima. Bora lá. Beleza, segunda questão diz: sejam dois polígonos, um de n1 lados, que soma os ângulos internos S1, e outro de n2 lados, que soma os ângulos internos S2. Sabendo que n2 é n1 mais 3, encontre o valor de S2 menos S1, beleza? Essa é uma questão que, de novo, tu pode usar a forma, mas vai dar muita conta, beleza? Muita conta, já adianto isso. A gente só vai ter que trabalhar com letra, né? Vai ser só lá no final que tu vai achar um número mesmo. Mas com aquele bizu, a gente sai bem rapidinho, beleza? Então, o polígono N1 tem soma dos ângulos internos S1, beleza? Nada demais. E o polígono N2, ele tem N1 mais 3 lados.
Então, a soma dos ângulos internos dele, né, o S2, vai ser o S1, mais, como são adicionados 3 lados, 180 vezes 3. Então, o nosso S2 vai ser o S1 mais 180 vezes 3, que dá 540. Beleza? E agora a gente já pode trabalhar com o que ele quer, né? Ele quer o S2 menos o S1. Quanto que vale o S2? Vale S1 mais 540. E a gente tem que subtrair o S1. Então, eu posso cortar S1 com S1. E essa diferença que ele está pedindo para a gente é 540. Beleza? Percebam que as duas questões são simples, né? Mas se você tivesse que só decorar a fórmula e aplicar essa fórmula, você ia fazer bastante conta. Mas só com esse bizu de saber que adicionando um lado, adiciona 180 graus, a gente mata as duas questões bem simples, beleza? Essa questão, principalmente a segunda, eu gosto bastante de passar para meus alunos para mostrar que esse bizu é importante. E se ele quiser aplicar a fórmula, como eu falei, vai dar muita conta, vai dar muito trabalho. E o aluno simplesmente desiste da questão. Mas é uma questão simples, beleza? É uma questão que não tem tanta dificuldade. De boa? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se possível, deixar um like para fortalecer o trabalho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários, beleza? E se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Show? Valeu! Até a próxima.